Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo esse vídeo, dependendo do horário. Trata-se de estágio docente referente ao segundo período do mestrado em Ciências Contábeis, programa de pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aplicada à graduação em Ciências Contábeis. A disciplina é Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Trata-se de exercícios de plano de contas aplicado ao setor público, referente a materiais de concurso público. A gravação está ocorrendo em 29/8, referente à aula síncrona que nós tivemos no dia 28/8 de 23, segundo período. O discente que vos fala é Ângeles Veloso de Almeida, e vamos começar a nossa bateria de exercícios para que nós possamos ter um bom desempenho na prova do CFC, ter um bom desempenho na disciplina, e para quem for buscar provas de concurso público, tenho certeza que vai ajudar bastante, tá? Então, fazendo um breve resumo antes de chegar no exercício em si, falando do que nós tratamos na última aula sobre o plano de contas aplicado ao setor público, tá? Então, cabe à STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, criar, alterar, excluir, codificar, especificar, desdobrar e detalhar as contas contábeis. Vou pegar aqui uma canetinha para que nós possamos começar a resolver as questões, mas eu gostaria antes de fazer esse breve resumo. Então, no que tange às diretrizes do PCASP, sobre padronização, busca padronizar os registros contábeis das entidades do setor público. Quanto à natureza da informação, busca distinguir os registros de natureza patrimonial, orçamentária e de controle. Lembrando que o plano de contas aplicado ao setor público ele é dividido em 1. Ativo, 2. Passivo mais patrimônio líquido, 3. VPD, variação patrimonial diminutiva, 4. VPA, variação patrimonial aumentativa, e essas classes constituem a natureza de informação patrimonial. 5 e 6, natureza de informação orçamentária. 7 e 8, natureza de informação de controle. Tá? Lembrando que o 5 é o CAPO, controle de aprovação do planejamento e orçamento, e o 6 é o CEPO, controle de execução do planejamento e orçamento. 7, controle de devedores, tá? E o 8, controle de credores. Lembrando que as contas ímpares têm natureza devedora e conta à parte tem natureza credora. Muitas questões conseguem se resolver só sabendo isso, tá? Quanto à flexibilidade do plano de contas, possibilita o detalhamento das contas e o atendimento das peculiaridades dos diversos usuários do PCASP. Quanto à consolidação, permite a consolidação nacional e por esfera de governo das contas públicas. Quanto às demonstrações e relatórios, busca facilitar a elaboração das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, do relatório resumido de execução orçamentária, que é de apresentação bimestral, do relatório de gestão fiscal, que é de apresentação quadrimestral, e de outros relatórios contábeis, financeiros e gerenciais. No que tange às estatísticas de finanças públicas, permite o levantamento das estatísticas de finanças públicas, inclusive nos padrões internacionais. Quanto a outras diretrizes, vem acrescentar no que tange a transparência fiscal, controle social, tomada de decisão, racionalização de custos e prestação de contas. Então, vamos para a nossa primeira questãozinha. No que se refere às especificidades do plano de contas aplicado ao setor público, julgue o item a seguir. As contas patrimoniais, ativo e passivo, e de resultado, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas, devem ser classificadas como contas de natureza de informação patrimonial. Perfeito, né? A gente viu aqui no nosso breve resuminho que 1. Ativo, 2. Passivo, contas patrimoniais. 4. Variação patrimonial aumentativa e 3. Variação patrimonial diminutiva referem-se a contas de resultado também de natureza patrimonial. Então, essa assertiva está correta. Sobe o nosso gabarito, percebemos que está correto. Vamos para a próxima questão.
formado por uma relação padronizada de contas apresentada em conjunto com atributos conceituais, o plano de contas aplicado ao setor público, PCASP, permite a consolidação das contas públicas nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em relação ao plano de contas aplicado ao setor público, assinale afirmativa incorreta. Tá? Então, ele quer a incorreta. Suas contas contábeis são identificadas por código com 7 níveis. Correto? Quais são os níveis? Classe, grupo, subgrupo, título, subtítulo, item, subitem. Beleza? 7 níveis. Classe 1 ativo, 2 passivo, são 8 classes e 9 dígitos. Tá? Então, tá correto essa assertiva daqui. Tá? Em 9 dígitos. E 8 classes. As classes são ativo, passivo mais PL, VPA, VPD, capo, cepo e os controles. Essas são as classes. É atualizado de 2 em 2 anos e publicado exclusivamente na internet para uso obrigatório nos 2 exercícios seguintes. Não existe essa previsão. Não existe essa previsão. Vamos ler os próximos. Existe também o PCASP estendido. Existe. De adoção facultativa para os entes que precisem de uma referência para o desenvolvimento de suas rotinas e sistemas. Perfeito. A metodologia utilizada para a sua utilização foi a segregação das contas contábeis em grandes grupos de acordo com as características dos atos e fatos nela registrados. Perfeito. A sua utilização é obrigatória para todos os órgãos e entidades da administração direta e da administração indireta dos entes da federação, incluindo as empresas estatais dependentes. Tá? Então, essa assertiva daqui está correta também. A incorreta aqui é a única letra B. Não existe essa previsão. Vamos partir para a próxima. Assinar a alternativa que descreve apenas variações patrimoniais aumentativas. Tá? Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos. A variação patrimonial diminutiva invalida a nossa questão. Custo das mercadorias e produtos vendidos. A despesa de serviços prestados. Exploração e venda de bens, receita patrimonial, de serviços e direitos, exploração e venda de bens repetiu, serviços e direitos, benefícios previdenciários e assistenciais. Eu vou deixar guardado isso daqui. Variações patrimoniais aumentativas financeiras, perfeito. Exploração e venda de bens e serviços, perfeito. Serviços e direitos, exploração e venda de bens, de serviços e direitos. Benefícios previdenciários e assistenciais é a despesa, né? É uma VPD. Uso de bens, VPD. Serviço e consumo do capital fixo, VPD. Tá? Eu creio que seja a letra D aqui a nossa resposta. Vamos chamar o nosso gabarito. Não está correto. Vamos partir para a próxima. Assinar a seguir a alternativa que descreve pela informação de natureza orçamentária. Tá? Pela informação de natureza orçamentária. Então, natureza orçamentária, nós vamos perceber que só pode ter classe 5 e classe 6. Qualquer coisa diferente disso a gente já pode eliminar. O lançamento contábil do empenho da despesa referente à contratação de um serviço pela Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. Entendo que é o lançamento contábil do empenho da despesa referente à contratação de um serviço. Conta 8, controle aqui não pode ter controle, natureza de controle. Conta 8 não pode ter, já invalida a nossa questão. Tá? Ele pelo lançamento contábil do empenho da despesa. Aqui ele está falando crédito, débito de crédito empenhado a liquidar e crédito de crédito disponível. É o contrário. Aqui na letra D, conta 6, crédito empenhado a liquidar, debitando a crédito de crédito empenhado liquidado a pagar. Se ele tá empenhando, ainda não ocorreu o fato gerador, o que invalida essa assertiva. E esse lançamento aqui da letra A está ao contrário. Tá? O correto é o débito no crédito disponível
E o crédito em crédito empenhado a liquidar. Lançamento de empenho. Lançamento típico. Vamos chamar o nosso gabarito? Letra E. Vamos partir para a próxima. Ao implantar o plano de contas aplicado ao setor público, PECASP, o gestor contábil de uma entidade pública tinha algumas dúvidas sobre eventuais mudanças no tratamento dos atos de gestão, cujos efeitos possam produzir modificação no patrimônio da entidade. Como regra geral, e no contexto da convergência às normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público, o PECASP dispõe que tais atos, então, como regra geral, no contexto da convergência às normas internacionais de contabilidade, o PECASP dispõe que tais atos devem ser evidenciados. Estou contábil, algumas dúvidas, mudanças de tratamento. Tá. Devem ser evidenciados quando relevantes em notas explicativas, devem ser registrados em contas de controle de devedores e credores. Por serem atos administrativos, não são objeto de registro contábil, essa daqui completamente nada a ver. São mantidos nas contas de compensação quando legalmente previstas, não tem essa situação quando legalmente previstas. São registrados em contas de natureza patrimonial, dado o impacto no patrimônio. Não, ao implantar o PECASP, o gestor contábil de uma entidade pública tinha algumas dúvidas sobre eventuais mudanças de tratamento dos atos de gestão. Tá? Nos atos de gestão, cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade. Aqui está o nosso gabarito. Os atos de gestão são registrados nas contas 7 e 8. Tá? Controle de devedores, conta 7, e conta 8, controle de credores. Vamos chamar o nosso gabarito? Está correto. Vamos passar para a próxima. Essa é a questão que eu falei para vocês, que eu estava lá no dia e deu para fazer somente sabendo que 1 é ativo e 2 é passivo, tá? Então, uma entidade do setor público adota o plano de contas aplicado ao setor público, PECASP. No balancete apurado em 31/12/X0 constavam as seguintes informações. Em seu plano de contas, os ativos correspondem a... então, ele pediu aqui somente ativos. Tá? Quem sabia que o ativo é a conta 1, já eliminava esse daqui sem saber nem o que está falando. Esse daqui. Você já eliminava já tudo que era passivo. E começa com a classe 2. A conta contábil ela começa com a classe 2. Beleza? Então, ele quer saber os ativos, né? Então, nós temos aqui 30 mil, tá? De caixa equivalente caixa. 80 mil, tá? Depreciação acumulada, eu vou colocar para cá. Vai ser retificadora, depreciação acumulada, 30 mil. Já peguei esse. Máquinas e equipamentos industriais, eu vou somar aqui, positivo, 100 mil, tá? Perdas estimadas em clientes, eu vou somar aqui, saldo credor, saldo devedor, saldo credor, e vamos fazer esse confronto para achar os ativos. Redução ao valor recuperável do imobilizado, saldo credor aqui também. Beleza? Então, nós podemos já cortar aqui 30 mil com 30 mil, tá? E aqui nós vamos ter aqui mais esse direito daqui de 12 mil. Então, nós vamos ter mais o direito aqui de 12 mil do adiantamento concedido a pessoal, o direito do doente, dessa entidade do setor público, né, contra o pessoal. Então, aqui nós vamos ter 192 mil,
em confronto com esses 16.000 aqui, tá? Fazendo essa continha, nós vamos chegar ao seguinte resultado. Deixa eu fazer a continha aqui. 0, 0, 0, 12 vai dar 6, emprestou 1, 8 vai dar 7, 176, gabarito aqui, letra B. Vamos chamar nosso gabarito, está correto. Vamos partir para a próxima. O plano de contas aplicado ao setor público, PECASP, estabeleceu um mecanismo para possibilitar a consolidação das contas públicas nos diversos níveis de governo. O motivador, nós vimos que foi a convergência às normas internacionais. O mecanismo identifica o quinto nível de detalhamento das contas quando os respectivos saldos devem ser excluídos, ou não, da consolidação. Dessa forma, os saldos de operações decorrentes de transações entre entidades que pertencem ao orçamento fiscal e da Seguridade Social do mesmo ente público devem ser identificados no quinto nível com o dígito 2. Tá? Essa questão é decoreba mesmo ente público, dígito 2. Tá? Aqui eu trouxe para os senhores um resuminho para os senhores compreenderem. Aqui estão as contas contábeis, beleza? 9 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O primeiro dígito é a classe, tá? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui no quinto nível, que nós temos classe, grupo, subgrupo, título, subtítulo, item, subitem, tá? E aqui no quinto nível, no subtítulo, é onde ocorre a consolidação. Então, tá? Compreende os saldos que não serão excluídos nas demonstrativos contábeis do orçamento fiscal e da Seguridade Social. 2, que foi objeto da questão, é intra-OFSS, tá? E que significa? Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da Seguridade Social do mesmo ente. 3. Inter-OFSS União, tá? Aqui é intra-orçamento fiscal da Seguridade Social, aqui é inter-orçamento fiscal da Seguridade Social da União. Compreende os saldos que serão excluídos dos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da Seguridade Social de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e a União. Tá? No quinto nível, aqui no subtítulo 4, inter-orçamento fiscal e da Seguridade Social do Estado, compreende os saldos que serão excluídos dos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da Seguridade Social de entes públicos distintos resultantes das transações entre o ente e um Estado. 5. Orçamento fiscal da Seguridade Social, municípios compreende os saldos que serão excluídos nos administrativos consolidados do orçamento fiscal e da Seguridade Social de entes públicos distintos resultantes das transações entre o ente e o município. Beleza? Então, o que eu posso resumir para os senhores é que, segundo o MCASP, a fim de possibilitar a consolidação das contas públicas nos diversos níveis de governo, com a adequada elaboração das dimensões contábeis aplicadas ao setor público e do balanço do setor público nacional, foi criado o Plano de Contas aplicado ao setor público, um mecanismo para a segregação dos valores das transações que serão incluídos ou excluídas na consolidação. Este mecanismo consiste na utilização do quinto nível aqui, subtítulo, e das classes 1, 2, 3 e 4, contas de natureza patrimonial. Retificando aqui, eu falei que eu dei o exemplo das classes do PCASP, entretanto, aqui na consolidação só vai abranger as classes de natureza patrimonial, 1, 2, 3 e 4. Tá? Anteriormente eu só falei que o plano de contas compreendem 8 classes e que aqui é a conta contábil e que essas 8 classes podem estar compreendidas aqui. Mas aqui, para fins de consolidação, utilizamos apenas as classes 1, 2, 3 e 4 aqui no primeiro dígito, tá? De natureza patrimonial. Vale destacar que existem dois processos de consolidação, nacional e do ente.
O processo de consolidação doente deverá incluir as contas do quinto nível, apresenta os dígitos 1, consolidação, 3, 4 e 5, tá? E excluir as que apresentam o dígito 2, entra OFSS. Então, isso para consolidação doente. Já no processo de consolidação nacional, deverá incluir as contas cujo quinto nível apresenta o dígito 1, consolidação, e excluir as que apresentam o dígito 2, 3, 4 e 5. Beleza? Então, a consolidação nacional exclui todos os dígitos 2, 3, 4 e 5. É só saber isso, que a consolidação nacional exclui todo mundo e que a consolidação doente só inclui só inclui dígitos 1, 3, 4 e 5, exclui o dígito 2. Tá? Com isso, nós podemos partir para a próxima questão e os senhores não ficam cru de parte de consolidação, que é a exigência da LRF e das normas internacionais, tá? Aplicado ao setor público. Vamos resolver essa questãozinha, eu vou mudar aqui para a caneta. O plano de contas aplicado ao setor público contempla um mecanismo para a segregação dos valores das transações que serão incluídos ou excluídos no processo de consolidação dos moços contábeis aplicados ao setor público. Esse mecanismo foi desenvolvido com ênfase na consolidação de informações de natureza orçamentária. Não, nós vimos que é de natureza patrimonial. É exclusivo para a consolidação no âmbito dos órgãos e entidades incluídos no Orçamento Geral da União. Não tem essa previsão. É aplicável às transações intra-orçamentárias, mas não às transações que envolvem entes públicos distintos. Não tem essa previsão. Deve ser adotado em procedimentos de consolidação que abrigem todas as classes de contas do PECASP. Também não tem essa previsão. Nós vimos que as classes envolvidas são 1, 2, 3 e 4, tá? Que são de natureza patrimonial. Patrimonial. Beleza? E define a utilização do quinto nível subtítulo das contas de do PECASP para identificar saldos recíprocos. Na consolidação, nós temos que lembrar que os saldos recíprocos serão excluídos, tá? Tanto para fins de contabilidade privada quanto para contabilidade governamental pública. Vamos chamar o nosso gabarito, sabendo que não existe essa previsão e não existe essa previsão aqui também. Tá correto, vamos partir para a próxima. Os estágios da despesa pública decorrem de procedimentos administrativos e ensejam registro de natureza contábil, que gera informações para fins de controle e acompanhamento da execução orçamentária. No caso concreto do registro do estágio do empenho de uma despesa com aquisição de material de consumo, que será estocado em almoxarifado para uso posterior, então o fato permutativo, tá? Ocorreu aqui uma mutação, mas é uma despesa corrente, então é uma exceção, como nós vimos na aula síncrona passada, mediante solicitação a contrapartida do lançamento a débito, que será em conta de natureza, mediante a solicitação a contrapartida a débito. Tá? Então, nós já vimos essa questão. A contrapartida então, aqui, vamos ver. Mediante solicitação a contrapartida do lançamento a débito, que será estocado mediante solicitação a contrapartida do lançamento a débito. Não é uma variação patrimonial diminutiva, porque não é uma despesa efetiva, tá? É uma despesa não efetiva, não fornecedores e conta a pagar, não vai envolver fornecedores e conta a pagar, tá? Porque no caso concreto do registro do empenho de uma despesa, tá? Então ele quer saber que o estágio do empenho não vai envolver natureza patrimonial. Então, só de saber isso, vocês já poderiam eliminar a B e a C, porque não vai envolver natureza patrimonial, tá? Então,
aquele que a contrapartida do lançamento a débito será em conta de natureza orçamentária. Agora vai ser crédito disponível ou crédito empenhado a liquidar. Nós vimos que o débito ele vai ser no crédito disponível. Crédito disponível. Crédito disponível. Então, a contrapartida do débito, ele quer saber o crédito. Esse aqui que ele quer saber. A contrapartida do crédito vai ser aonde? Vai ser em crédito empenhado a liquidar. Tá? Vamos chamar o nosso gabarito, está correto. Tá? Então, a contrapartida vai ser aqui. E aqui está o lançamento. Deixa eu apagar para não saturar a figura. Opa! Borracha. Tá aqui. Borrachinha. Caneta. Na aquisição de material de consumo que será estocado em almoxarifado para uso em momento posterior, no qual será reconhecida a despesa orçamentária. No momento do empenho, natureza da informação orçamentária, débito em crédito disponível, a contrapartida do débito vai ser o crédito em crédito empenhado a liquidar. Tá? Vamos partir para a próxima. Para garantir a integridade dos procedimentos contábeis, o PCASP dispõe sobre algumas regras de integridade. Com relação aos lançamentos contábeis, é correto afirmar que, de natureza patrimonial, apenas debita e acredita contas das classes 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Essa daqui está correta. Fazendo um breve resumo aqui estão as contas, as classes, desculpa. Vão estar as contas contábeis, começando pelas classes. Tá? Então, nós vimos, eu vou mudar a cor para ficar mais didático. Então, nós vimos que classes 1, 2, 3 e 4 são de natureza patrimonial. E os lançamentos contábeis só podem ocorrer dentro da natureza patrimonial. Os lançamentos contábeis da natureza orçamentária só podem ocorrer dentro da natureza orçamentária. E o lançamento contábil dentro da natureza de controle só pode ocorrer dentro da natureza de controle. O que isso significa? Eu não posso ter um débito numa conta 1 de ativo e um crédito numa conta de 6 de controle de execução do planejamento e orçamento. Fere as regras de integridade. Tá? Isso daqui, então, não existe. Tá? Isso aqui não existe. O lançamento ele fica dentro da natureza da informação, seja patrimonial, seja orçamentário, vai ficar dentro dessa natureza de informação, seja de controle, vai ficar dentro dessa natureza de informação. Então, hoje, natureza de controle apenas acreditam contas 5 e 6. 5 e 6 não são natureza de controle, são natureza orçamentária, como nós vimos aqui ao lado. Natureza patrimonial apenas debitam créditos, acreditam contas das classes 1 e 2. Nós vimos que 1, 2, 3 e 4, VPD 3 e VPA 4. De natureza orçamentária, 7 e 8, nós vimos que a natureza de controle. E nós vimos que 1, 2, 3, 4 é a natureza patrimonial. Portanto, nosso gabarito é a letra A. Sobe o gabarito, está correto. E vamos para a próxima questão. Relativamente às classes de contas, o plano de contas aplicado ao setor público está dividido em... Cara, essa daqui eu vou direto, porque não são 2 classes, não são 3 classes, não são 4 classes, não são 6 classes, são 8 classes, sendo as contas contábeis classificadas segundo a natureza das informações que evidenciam a natureza patrimonial, orçamentária e de controle. Tá? Natureza patrimonial 1, 2, 3 e 4. Natureza orçamentária 5 e 6. Natureza de controle 7 e 8. Lembrando que os números ímpares são de natureza devedora, os números pares são de natureza credora. 1 é ativo, 2 passivo mais PL, 3 VPD, 4 VPA, 5 é o CAP, controle de aprovação do planejamento e orçamento, 6 é o controle de execução do planejamento e orçamento, 7
é o controle de devedores e 8 é o controle de credores. Chamamos nosso gabarito, está correto. Então, nós vamos corrigir agora a questão 18. Para possibilitar a consolidação das contas públicas nos diversos níveis de governo com a adequada elaboração das dimensões contábeis aplicadas ao setor público, foi criado o Plano de Contas aplicado ao setor público, um mecanismo para a segregação dos valores das transações a serem incluídos e excluídas na consolidação, a utilização do quinto nível subtítulo. Então, a consolidação acontece aonde? No quinto nível subtítulo. E somente nas classes 1 ativo, 2 passivo mais PL, 3 e 4, VPD 3, VPA 4, leia-se despesa, leia-se receita, né, do PCASP para identificar os saldos recíprocos nas contas de natureza patrimonial. Tá? 1, 2, 3, 4, contas de natureza patrimonial. Conforme esse mecanismo, as contas das operações que compreendem os saldos a serem excluídos dos demonstrativos, então os saldos a serem excluídos dos demonstrativos consolidados no orçamento fiscal e da Seguridade Social do mesmo ente, devem ser identificados pelo 2, né? Intra, então excluídos, tá? Saldos a serem excluídos, intra orçamento fiscal da Seguridade Social, lá no subtítulo, no quinto nível, vai estar o contido dígito 2, tá? A gente vai excluir. Lembre-se que temos dois tipos de consolidação nacional. Lembrem-se que temos dois tipos de consolidação, nacional e doente. O processo de consolidação doente deverá incluir as contas cujo quinto nível apresenta os dígitos 1, consolidação, 3, 4 e 5. Então, doente só vai excluir o que apresenta o dígito 2, entra no orçamento fiscal e da Seguridade Social. E o processo de consolidação nacional, tá? Nacional, as contas cujo quinto nível apresenta o dígito 1, consolidação, e excluir os que apresentam o dígito 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, o nacional só vai utilizar o dígito 1 de consolidação. Vamos partir para a próxima. Acerca do plano de contas aplicado ao setor público, assinale a opção correta. A classe de contas 6, controle da execução do planejamento, compreende informações a respeito da execução do planejamento do orçamento, do resto a pagar e da dívida ativa. A classe de contas 8, controles de credores, possui contas relativas ao planejamento dos atos potenciais, da administração financeira, dos registros fiscais e dos consórcios públicos. As classes de contas 1, ativo, 2, passivo, 3, VPD, 4, VPA, são classes de contas com natureza de informação patrimonial. Perfeito. Isso aqui está perfeito. A classe de contas 3, variação patrimonial diminutiva, é de natureza devedora. Tá? E 4 é de natureza credora. Está invertido. C está correta. E nós terminamos essa bateria de exercício. Uma boa noite, uma boa semana e estudem.